Fala galera bonita, que bom ter você aqui no meu IGTV, que bom ter você aqui no meu canal do YouTube. Se você ainda não me segue ou não é inscrito, fica à vontade para estar lá, mas de qualquer forma, que bom ter você aqui comigo. Bom, eu ao longo da minha jornada da educação física, eu atendi muitas mulheres, atendo muitas mulheres e é o meu foco principal, o meu nicho de atuação são as mulheres. E aí, naturalmente, eu passo por algumas fases, incluindo a fase de gravidez, a gestação. E aí hoje eu tenho duas mamães aí que descobriram há pouco tempo que estão grávidas e resolvi elaborar aí uma pequena cartilha com 8 tópicos que são super importantes na minha concepção para falar sobre gravidez e exercício físico. E eu tô aqui para falar para vocês cada tópico para a gente poder destrinchar isso juntos. Bom, o primeiro assunto diz respeito à hidratação. A gente sabe que hoje, para um corpo normal, a gente precisa manter a nossa temperatura corporal ótima, para que algumas funções do nosso organismo estejam reguladas ali bem. É como se fosse um carro que não pode ferver, senão ele para. No corpo da mulher grávida, a mesma situação se repete. A gente precisa manter ali a hidratação durante o exercício físico, que já promove uma perda desses líquidos, e a gente precisa manter esse corpo regulado, uma vez que agora ele tem uma função extra de fazer crescer um bebê ali dentro do ventre da mamãe. A gente precisa ter um cuidado a mais com a hidratação. A segunda questão da hidratação é manter regulada ali a pressão arterial, a frequência cardíaca. A gente tem algumas alterações com relação a isso, alterações fisiológicas durante os trimestres aí, os meses de gestação, e a gente também precisa manter a hidratação para manter isso bem reguladinho. A segunda questão lá da cartilha fala sobre a alimentação. A gente sabe que qualquer exercício físico hoje ele consome um combustível e naturalmente isso vem proveniente da nossa alimentação. A mamãe agora que está aí tentando ser fitness em 2020, são 2 pessoas para alimentar. Então é mais combustível ainda que ela precisa fornecer para o exercício. Então a gente precisa pensar de 2 formas quanto à alimentação. A primeira é: procura um nutricionista para saber se de repente a sua alimentação ela está adequada para a prática de atividade física, né, para a prática do exercício. E aí a segunda questão também é com relação ao nutricionista, para você verificar se está te faltando algum nutriente, alguma vitamina, para que nada entre em déficit, já que a gente vai consumir parte desses combustíveis provenientes da alimentação durante o exercício. Então imagina você lá fazendo exercício e está consumindo combustível, ok, mas a gente não pode deixar o seu bebê com déficit de nada. Então manter a alimentação é manter o seu bebê e a sua gestação em segurança. Então procure um nutricionista e vai ajustar isso para você ser a mamãe mais fitness de 2020. Bom, quem aí já ouviu, já esteve presente, já viu ali o resultado de uma ultrassonografia, sabe o quanto rápido e forte bate o coração do bebê. Impressionante, parece ali uma escola de samba ali, a bateria da viradora entrando no sambódromo. É uma das horas mais emocionantes, muitos pais choram ali, mas agora voltando para o exercício, a gente precisa transpor essa emoção ali de uma forma um pouco mais cautelosa. Esse coraçãozinho que está batendo muito rápido, ele também não pode ser sobrecarregado. Então, durante a atividade física, isso vai variar de mulher para mulher, de exercício para exercício, de situação para situação, mas existe uma recomendação generalizada que durante a atividade física, a grávida não deixe ultrapassar a frequência cardíaca dela acima de 140 batimentos por minuto. Isso pode variar, vou repetir isso mais uma vez para que fique claro, isso vai depender de mulher para mulher, o quanto você está mantendo essa frequência cardíaca alta, são inúmeros fatores que devem ser considerados, mas pensando de uma forma generalizada, não deixe a sua frequência cardíaca, mamãe, ultrapassar 140 batimentos por minuto, porque se a sua vai estar elevada, a do bebê vai estar ainda mais elevada, e isso pode representar um risco. Para você saber a sua frequência cardíaca, usa lá o seu celular. O próprio celular hoje em dia, grande parte dos celulares consegue ter um aplicativo para monitorar isso.
Usa o seu smartwatch, um Fitband, um monitor de frequência cardíaca, pede para o seu professor aferir a frequência cardíaca durante o treino, mas não deixa isso solto. Você precisa monitorar a sua frequência cardíaca durante a gestação, durante o exercício ali. O quarto tópico fala sobre compressão abdominal. Incrível como é que nasce um bebê ali, como é que cresce um bebê ali dentro. Mas à medida que ele vai crescendo, a barriga vai crescendo também, a gente aumenta muito a compressão de tudo que está ali dentro. Então órgãos, veias e artérias, pulmões, fica tudo muito apertado, tudo muito comprimido. Porque de achos a gente vai aumentar ainda mais a compressão durante o exercício. Então pode parecer meio bobo a gente pensar sobre compressão abdominal. Lógico que eu não vou botar a minha grávida contra a parede para comprimir ainda mais o abdômen, mas alguns exercícios que são inofensivos aparentemente, que são até legais de serem executados por uma grávida, eles podem representar algum risco. Então eu vou dar um exemplo bem clássico aqui. Eu vou botar a minha grávida lá para fazer um agachamento com um leg press. Dependendo do tamanho da barriga dela, ao agachar, a barriga vai ser forçada contra a coxa e isso vai fazer com que eu tenha uma compressão abdominal aumentada. E isso por si só a gente deve evitar. Então um exercício que aparentemente é inofensivo, ele pode comprometer, né, a integridade ali da mamãe durante a gravidez e o exercício. Então, o profissional de educação física, eu vou falar aqui do meu lado, a minha responsabilidade, ele tem que ficar ali avaliando a todo momento se o exercício está realmente adequado para aquele momento, para aquela situação. De repente, um agachamento ele é altamente recomendado, ele vai ser legal, mas para que ela vai agachar tanto a ponto de apertar o abdômen contra a coxa? A gente pode evitar, mudar, botar a grávida no aparelho, evitar isso. Então, cabe ao profissional de educação física que vai estar te acompanhando distinguir aí essas diferenças e diagnosticar o que é melhor para a grávida ou não naquele momento. Para vocês terem uma situação prática, se vocês já viram uma grávida bastante barriguda lá para a 30ª semana de gestação, tentando amarrar o cadarço. A barriga dela está tão grande que ao abaixar para alcançar o pé, ela não consegue alcançar o pé e se alcança, ela causa maior compressão no bebezinho que está ali já apertado. Então, evita isso e procura um professor para saber se o teu exercício está ajustado para uma coisa que pode parecer boba, mas não é. O quinto tópico, ele diz respeito sobre a duração do treino. A gente já falou sobre essas alterações fisiológicas todas, a gente já falou sobre hidratação, alimentação. Então, por que diabos a gente vai ficar fazendo um exercício muito longo, muito duradouro? Então, para pensar nisso. Por mais musa fitness, mamãe fitness que você queira ser em 2020, você não precisa exagerar. Você precisa manter ali a sua integridade, a integridade do bebê, manter sua gestação segura. Isso é o mais importante. Então, de repente, para você que já é uma mamãe fitness, já treinada, que já fazia atividade, você vai conseguir se posicionar e fazer um exercício um pouco mais longo, de repente fazer 50, 60 minutos de atividade física como um todo. Mas se você não é tão treinada, para avaliar a sua condição e começa aos poucos. De repente, a minha sugestão é fazer de 15 a 30 minutos no início, de repente fazer até menos do que isso. Depois, se eu alcançar dos 15, 20, 30 minutos, faz de 30 a 45 minutos, até que você alcance uma meta já de um exercício bastante duradouro, como por exemplo 60 minutos, e esteja se sentindo bem. Isso é o mais importante. Seu corpo vai mudar a cada semana, a cada mês, e você precisa se autoavaliar para saber se de repente 10 minutos de exercício, se eles vão ser importantes, se eles vão ser suficientes sim, ou se você consegue perdurar mais tempo. Eu particularmente nunca li nenhuma recomendação que fosse me dizer ali, nenhum posicionamento fechado com relação a essa duração de tempo. Ninguém falou ali, nenhum órgão que eu tenha lido, tenha pesquisado, fala sobre uma duração específica. Cabe a vocês, profissional de educação física e a mamãe, saber o quanto apto, o quanto você pode naquele momento e vocês juntos vão conseguir avaliar ali se a tua situação está ok. Começa aos poucos, faz 5, 10, 20 minutos e depois, se for o caso, se você estiver se sentindo bem, vai aumentando essa duração de exercícios, esse acumulado e vai tocando fogo para você ser a mamãe mais fitness desse ano.
O sexto tópico eu falei sobre posição para deitar. Vai parecer meio óbvio que eu não vou botar a minha mamãe lá deitada de barriga para baixo, visto que ela está com um barrigão. Mas se eu te falasse que eu também não posso botar ela deitada de barriga para cima, aí pega, né? Bom, a gente tem casos e casos, são mamães e mamães, mas existe um posicionamento generalizado, novamente falando, que pede, que a gente recomenda, né? Que a gente evite que a grávida fique deitada de barriga para cima. A gente tem já uma alta compressão abdominal e aí deitado de barriga para cima, o bebê ele vai se pesar ainda mais contra o corpo da mamãe. Tirando isso, a gente ainda tem a ação da gravidade, que é vertical de cima para baixo, e ela também vai aumentar esse peso, essa compressão. Então a gente pode, de repente, evitar essa posição deitada para evitar alguma complicação ali durante a atividade física, né? E a gente, de repente, adequar o exercício colocando a mamãe num aparelho que deixe ela sentada para fazer o mesmo exercício, ou então, se for o caso, se tiver que deitar mesmo, deite de lado. Tem alguns exercícios que a gente consegue executar de lado e a gente consegue minimizar esses riscos. Então, mamãe, nada de ficar deitada na academia de barriga para cima. Se for o caso, o profissional de educação física vai avaliar isso junto a você e aí você pode deitar ou não, mas existe uma recomendação mais ampla, generalizada, que a gente evite essa posição. Hoje em dia a gente tem inúmeros aparelhos que prevêem que a gente faça o exercício sentadinho ali. Para que eu vou botar a minha mamãe ali deitada à toa, tá? Então evita essa posição deitada de barriga para cima. O sétimo tópico fala sobre reduzir a intensidade dos exercícios. Por mais fitness que você seja, por mais treinada que você seja, ou se de repente você foi treinando e alcançou aquela meta de ser a mamãe fitness e completou 60 minutos de atividade, está se sentindo bem, reduz um pouquinho a intensidade dos exercícios. São só 9 meses que você vai ter ali de cautela, de segurança, e aí você não precisa expor a sua integridade nem a do bebê a alta intensidade. Conforme eu já falei, a gente tem alterações de pressão arterial, de fluxo sanguíneo, de frequência cardíaca, e isso com o exercício por si só já sobe. Quem dirá você de repente com um peso nas mãos, um peso dentro da barriga e ainda agachando. Todas essas alterações elas vão ser potencializadas. Então, por que não a gente de repente diminuir um pouquinho o peso ou diminuir a velocidade da esteira? A gente pode fazer o exercício de uma forma um pouco mais cautelosa e evitar que isso seja um transtorno durante a sua gravidez. Então, se de repente você faz lá uma cadeira extensora, baixa um pouquinho o peso, vai lá se exercitar, mas não precisa fazer o mesmo peso que você de repente pegava antes. Por conta dessas alterações fisiológicas que eu falei, elas não precisam ser potencializadas nesse momento de gestação. E por último, eu falei sobre ter uma atenção à respiração. Toda essa compressão, toda essa alteração vai fazer com que a grávida também fique com a respiração um pouquinho mais ofegante, um pouquinho mais cansada, digamos assim. Então a gente precisa repensar essa respiração, manter uma respiração bem calma, fluida e evitar de bloquear a respiração, fazer a apneia nem pensar. Pode parecer também meio bobo essa dica, mas é só botar a grávida lá para realizar o primeiro exercício e logo nas primeiras repetições, sem ela perceber, ela vai estar bloqueando a respiração, porque ela está querendo fazer força ali, está querendo ser fitness e aí, sem perceber, ela já bloqueou a respiração. Então, não realiza bloqueio de respiração, não realizar apneia e ficar muito atento à sua respiração ao longo dos exercícios. Fica atento mesmo, porque a gente faz de forma quase involuntária, quase que automática e não é legal em nenhum sentido. Então, para pensar aí o que você está fazendo, contrata um profissional de educação física para ele ficar do teu lado, ele vai poder dar um puxão de orelha toda vez que você bloquear a respiração. Mamães e amigos, que bom que vocês ficaram aqui até o final. São recomendações mais básicas. Todo profissional que vai estar acompanhando a mamãe durante os exercícios, ele pode ou não fazer alterações, ele de repente vai diagnosticar situações que são mais importantes do que essas que eu falei. Esse é um posicionamento meu, mais generalizado, de acordo com o que eu estudei até aqui, do que eu vivenciei até aqui com as minhas mamães. Então, estou passando isso para vocês, que é super importante, é um momento de muito cuidado, um momento especial, e espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma mamãe aí
marca ela aqui no meu vídeo, clica naquele aviãozinho ali e envia esse vídeo para ela. Vamos fazer essa informação chegar a mais gente, mais mamães aí, e que esse ano de 2020 seja muito bom para essas futuras mamães fitness aqui e que dê tudo certo com a gestação de vocês, tá bom? Eu vou dar um play aqui, ó, eu vou aparecer lá atrás. Eu tenho um canal no YouTube, eu vou colocar esse vídeo lá. Se você de repente tiver interesse, vai lá, dá uma olhada nos vídeos, se inscreve no canal, ou então vai me seguir aqui no Instagram, que sempre que eu posso estou passando essas informações com o objetivo de alcançar mais pessoas, porque eu acho que a minha missão enquanto profissional de educação física é tentar conscientizar e mudar um pouquinho essa relação de atividade física, de exercício físico que vocês têm no nosso dia a dia, né? Essa é a minha maior motivação, meu maior propósito aqui. Então eu fico feliz por você ter assistido, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.